Olá pessoal, bom, na nossa última parte aqui sobre métodos de resolução de sistema linear, nossa parte 7, a gente teve bastante coisa para falar, foi mostrando método por método, então aqui na ordem, por conta da utilização, vamos falar hoje sobre o método do escalonamento. O método de escalonamento, ele serve para qualquer matriz de qualquer ordem, ele não é muito indicado para matriz de ordem 2, porque vocês vão perceber que ele é praticamente o método da substituição. No método 3x3 ele é bem indicado, ele é muito mais rápido que o método de Cramer, por exemplo, mas ele requer um pouco mais de estratégia, um pouquinho mais de atenção ali na hora de resolver, e ele é indicado para qualquer matriz de ordem superior. Então, se a gente pegar uma matriz de ordem, um sistema linear, né, que é formado por uma matriz de ordem 7, de ordem 4, de ordem 5, de ordem 10, não importa, ou seja, 10 variáveis e 10 equações, 7 variáveis, 7 equações e assim por diante, a gente vai perceber que ele é mais indicado por conta dos métodos que a gente tem, por transformar no produto de matriz, ele pode ser associado a isso daí. Então esse é o método que facilita aí, ele pode ser resolvido em qualquer situação, tá? Nesse caso específico, vou fazer direto num sistema 3x3 para a gente já ver como que funciona isso daí. Então vamos lá na prática para a gente associar. Bom, vou montar o nosso sisteminha linear. Então, posso falar aqui x mais y menos e é igual a menos 2. Posso falar que x menos y mais 2e é igual a 6. E a última equação, 2x mais y mais e é igual a 3. Ele é o mesmo sistema que a gente usou no outro, porque não importa. A única coisa que eu alterei a ordem aqui das equações. E se a gente for pensar nisso daqui, normalmente quando a gente pega um sistema e a gente quer resolver ele pelo método do escalonamento, a gente seleciona uma equação para deixar em primeiro lugar, aquela equação que a gente fala que é a mais simples. Se a gente for pensar nas equações, a gente percebe que essa que eu já coloquei em primeiro aqui, ela é a mais simples, porque o x e o y e o z estão sozinhos. Aqui tem 2z, aqui tem 2y e assim por diante. Então vamos começar a pensar no princípio, o que é o escalonamento? Se a gente for analisar, a ideia da gente escalonar é a gente diminuindo de variável. Então, num sistema, por exemplo, 3x3, nós temos 3 equações e 3 variáveis. Qual é a ideia do escalonamento? É a gente manter uma equação com 3 variáveis, a gente fazer uma equação com 2 variáveis e fazer uma equação somente com uma variável. Ou seja, a gente vai diminuindo as variáveis das equações, utilizando um método aqui que a gente vai colocar. E daí o que que acontece? A gente consegue resolver de baixo para cima e calcular os valores daí das variáveis. Então isso daqui a gente sempre vai utilizar, se a gente for pensar na associação, como eu disse lá no primeiro slide, entre matriz, determinante e sistema linear. Aqui a gente está usando um pouco a ideia do teorema lá que resolve, né, calcula determinante de ordem maior, utilizar um pouco de Laplace por conta da forma como a gente resolve, que é a gente ter uma fila de zeros, ou a gente pode pensar na ideia de multiplicar uma equação e somar com a outra, e a gente consegue determinar, calcular o resultado aí dos determinantes. Então é isso que a gente faz quando a gente utiliza o esquema do escalonamento. Então, na verdade, a gente está pensando um pouco, vamos dizer, no teorema de Jacobi, que é multiplicar e somar. Vamos ver na prática, isso vocês vão ver que é mais simples aí do que parece essa complicação de teorema, disso e daquilo. É claro que é uma junção de um monte de coisa para a gente conseguir resolver, mas na prática funciona da seguinte forma. Eu quero eliminar esse x daqui, para poder deixar essa equação só com duas variáveis. Automaticamente eu preciso eliminar o x daqui. Vamos começar pensando na eliminação do x. O processo é, pego essa matriz que a gente deixou como fixa, tenho que multiplicar ela por um valor e somar com a de baixo. Então penso o seguinte, ó, se eu pegar a primeira equação e multiplicar ela por menos 1, se eu fizer x vezes menos 1, não dá menos x? Se eu somar ela com essa segunda equação, não vai cancelar, porque menos x com mais x cancela. Esse é o princípio lá do teorema de Jacobi, né, para a gente utilizar. Depois, eu quero eliminar o 2x. Se eu quero eliminar o 2x, eu preciso multiplicar a primeira por menos 2. É sempre assim. Sempre o número que a gente multiplica é para a gente poder cancelar e o número ficar o oposto. Porque quando a gente soma,
um positivo, outro negativo, zera. Olha só na prática como é que funciona, como é que fica isso daqui. A primeira equação ela vai permanecer, porque a gente não vai mexer nela, a gente só vai utilizar ela para multiplicar. Agora, vamos fazer o primeiro processo. Lembrando que quando a gente vai multiplicar, eu tenho que multiplicar todo mundo, tá? Não posso fazer isso só com o x. Então, olha só. X vezes menos 1, menos x. Com mais x, cancelou. Y vezes menos 1, menos y. Com menos y, menos 1y. Com menos 1y, eu vou ter menos 2y. Menos e vezes menos 1, menos com menos, mais e. Mais e com 2e, eu vou ter 3z. Tá lá. E faço isso com o resultado também? Também faz com o resultado. Menos 2 vezes menos 1, mais 2 com 6, 8. Tá aqui. Percebam que a minha equação aqui agora, ela manteve duas variáveis. Vamos fazer isso para eliminar o x, agora com o menos 2. X vezes menos 2, menos 2x. Com mais 2x, cancela. Y vezes menos 2, menos 2y. Menos 2y com mais y, eu vou ter menos y. Tá aqui. Menos e vezes menos 2, mais 2e. Com o z daqui, mais 3e. Tá lá. E menos 2 vezes menos 2, mais 4. Mais 4 com 3, eu vou ter 7. Tá aqui o primeiro processo que a gente tem. O que eu faço agora? Na primeira equação, que a gente já alterou, que a gente mexeu, a gente não vai fazer mais nada. Então, eu vou até copiar ela novamente aqui, ó, porque ela a gente não altera mais, porque a gente já utilizou ela. Agora, eu preciso selecionar uma dessas duas para manter como padrão. Percebam que eu vou selecionar essa de baixo, porque ela está mais simples. Mais simples que eu falo é o y está sozinho. Porque como eu tenho que eliminar o y agora, mas eu não poderia eliminar o z? Poderia também. Mas é que a gente vai por ordem aqui para facilitar. Então, olha só. Se eu pegar essa equação e multiplicar por menos 2, menos 2 vezes menos y vai dar mais 2y. Se eu somar com essa equação, eu vou cancelar o y. Então, vamos vir aqui, ó. Vamos copiar a última equação, que a gente não vai mexer nela. E agora vamos fazer o processo. Menos y vezes menos 2, mais 2. Com menos 2, 0. 3e vezes menos 2, menos 6e. Menos 6e mais 3e, menos 3e. 7 vezes menos 2, menos 14. Menos 14 mais 8, menos 6. Percebam, pessoal, que agora eu tenho uma equação com 3 variáveis, uma equação com 2 variáveis e uma equação com uma variável. Essa é a ideia do escalonamento. Essa equação que está com uma variável, eu não consigo resolver ela. Então, o que a gente vai fazer? Vamos resolver de baixo para cima agora. Porque se eu achar o valor do z, substituo aqui na equação do meio, acho o valor do y. Sabendo o z, sabendo o y, vou na primeira e acho o valor do x. Então, vamos fazer isso. Menos 3e é igual a menos 6. Passo o menos 3 para lá. O menos 3 está multiplicando, passa para lá, ele vai... Está multiplicando, passa para lá, ele vai dividir. Menos com menos, mais 6 dividido por 3, 2. Está aqui o valor do z. O z vale 2. Agora que eu já sei o valor do z, vou pegar a outra equação. Menos y mais 3 vezes 2. Olha só, esse valor do 2 eu coloquei aqui, que é no lugar do z. Isso é igual a 7. 3 vezes 2, 6. Esse 6 está somando, vou jogar para lá, ele vai subtrair. Então, menos y é igual a 1. Vou multiplicar isso aqui por menos 1, para poder deixar o y positivo. Eu tenho que o y vale 1. Está aqui o valor do y. Já tenho o valor do z e já tenho o valor do y. O que é que eu vou fazer agora? Calcular o valor do x. Pega a primeira equação. X menos 1, porque é o valor do y, menos e, que é 2, isso é igual a menos 2. Joga todo mundo para lá. Eu vou ter menos 2, o menos 1 foi para lá, ficou mais 1, o menos 2 foi para lá, ficou mais 2. Menos 2 com mais 1 com mais 2, eu vou ter 1. Esse é o valor do x, está lá. Então, a solução, eu tenho um sistema possível e determinado. Qual é a solução dele? Lembrando que tem que ser na ordem, então é 1 para x, menos 1 para y e 2 para z. Se a gente substituir lá no nosso sisteminha, a gente vai ver que dá certo. Então, percebam,
Ele é mais prático, só que requer aí um pouquinho de técnica, um pouco de prática. Então tentem aí, pratiquem, vocês vão ver que ele tem um processo um pouco mais rápido para a gente fazer. Mas é aquilo, normalmente não se pede, faça tal método. Você pode resolver pelo método que você quiser. Então é isso, essa parte de sistema linear, resoluções aí de sistemas se encerra por aqui. Valeu, pessoal, um abraço e até mais. Tchau, tchau.